Momento da Palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 25. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. A palavra de Deus está falando sobre a beleza de Absalão, o terceiro filho do rei Davi, que nasceu na cidade de Hebrom. Absalão era o terceiro filho, e aqui a palavra de Deus nos diz que não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. E baseado nesse texto do segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 25, quero falar sobre a geração absalônica. Na verdade, Absalão era o homem mais celebrado em Israel pela sua beleza física, pela sua aparência, pelo seu exterior, por aquilo que ele revelava no seu exterior. Todos olhavam para ele e ficavam admirados da beleza de Salomão, porque desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito algum. E nós sabemos que Absalão, ele era filho de uma princesa chamada de Maaca, que era filha de Talmai, rei de Gessur. Na verdade, Salomão veio de uma linhagem nobre e tinha uma aparência exterior muito bonita. E era o homem, então, o mais cobiçado, poderíamos dizer, o mais bonito da terra, o mais bonito do planeta. Agora, na época em que estamos vivendo, tem a mulher, que é a mulher mais bonita da terra, tem o homem, que é o homem mais bonito da terra, e assim estão elegendo, estão se classificando, estão colocando as pessoas em alguma posição. E a Bíblia revela aqui que, na verdade, Absalão era o homem mais bonito na terra de Israel pela sua aparência física. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? Nós olhando para a história de Absalão, ele viveu aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Hoje estamos no ano 2007 depois de Cristo, então 3000 anos e 7 aproximadamente, o tempo que já se passou de Absalão. E nós olhando para Absalão, ele era muito bonito exteriormente, mas no interior de Absalão alguma coisa não ia bem. Porque nós encontramos 3 grandes pecados de Absalão. Primeiro, ele matou a traição, ele traiu o seu irmão Amon e acabou matando o seu irmão. Tá certo, Amon errou, tinha falhado, tinha feito alguma coisa ali que não devia ter feito. Olhando para a história, nós encontramos. Mas nós também percebemos que Absalão agiu de traição, traiu o seu meio-irmão e acabou matando o Amon. Um pecado muito grave. Um outro pecado que Absalão cometeu foi que, com mentira, ele roubou o trono do seu pai. Ele roubou a posição do seu pai com mentira, com engano. Um pecado muito grave perante Deus. E ainda, se não bastasse isso, ele deitou com as concubinas do seu pai. Então, 3 grandes erros, 3 grandes pecados Absalão cometeu. E o que aconteceu? O povo seguiu Absalão. O povo foi atrás de Absalão, mesmo ele sendo corrupto, mesmo ele matando seu irmão, mesmo ele fazendo tudo o que ele fez, revelando através dos seus atos, o seu caráter, o povo seguia Absalão. Porque o povo olhava para a aparência, para o exterior de Absalão. O povo estava assim, não muito preocupado com o interior de Absalão, mas estava olhando para a aparência. Este seria um bom rei para nós. Esse seria o melhor representante para nós, pois tem uma boa aparência. E nós estamos vivendo nessa época, nós estamos vivendo nessa geração absalônica, que não estão olhando muito para o interior das pessoas, mas estão mais olhando para o exterior. Estão mais preocupadas com o exterior do que com o interior. É o abandono
da era do pecado. Nada mais é pecado. Nós estamos vivendo numa época em que o povo inverteram os valores. No lugar de se preocupar com religião, estão se preocupando com a medicina. Em lugar de se preocupar com a ética, estão se preocupando com a estética. É esta a geração que você vive, que nós estamos vivendo, e por esse motivo nós devemos parar, olhar na palavra de Deus e ter um princípio para seguir, para se firmar, para se abalizar, para não ser enganados. O povo no tempo de Absalão, eles estavam presos somente no exterior e não no interior. E já passou aí 3.007 anos. Estão vivendo o povo da mesma forma e do mesmo jeito, porque a humanidade está muitas das vezes levada por pensamentos contrários à palavra de Deus. Não param para pensar naquilo que Deus realmente pede deles, porque a maior preocupação da sociedade que nós estamos vivendo hoje é com açúcar refinado, com óleos saturados, agrotóxico, vida sedentária e drogas, e, enfim, estão preocupados com essas coisas que podem prejudicar a saúde do corpo físico, mas não estão preocupados com aquilo que pode prejudicar a alma e o espírito. Estão muito mais dando valor para a estética do que para a ética. Somente dentro do nosso Brasil, aproximadamente 185 mil cirurgias plásticas eles fazem por ano, e 2/4 dessa cirurgia é de lipoaspiração. O que significa? Estão muito preocupados com o corpo, estão muito preocupados com a aparência, estão muito preocupados em ter um corpo em forma, e muitas pessoas gastam muito tempo dentro de academias, fazendo ginástica, exercício. Outros gastam muito tempo andando na rua, caminhando e cuidando do corpo. É errado? Não é errado, tem que cuidar do corpo. Mas acontece que gastam tanto tempo nessas coisas e não cuidam da alma, não cuidam do espírito, não procuram fazer o exercício que deve ser feito, o devocional. Por quê? Porque na sociedade que nós estamos vivendo, no mundo que nós estamos vivendo, o que vale não é o interior, mas é o exterior. É essa sociedade que nós estamos vivendo. Para eles o que mais vale é o exterior e não o interior. Porque estão preocupados aí, por exemplo, as modelos, as mulheres em geral, os homens, todos estão preocupados com a medida das coxas, com as cinturas, com o busto, bronzeamento de pele, o tamanho do nariz, a cor dos olhos, cuidando muito da aparência. E alguns até falsificando, a cor do olho, por exemplo, coloca ali uma lente e faz alguma coisa. E assim vão vivendo a sociedade que nós estamos vivendo, preocupado muito com a aparência externa. Estão tão preocupados com isso que acabaram esquecendo de Deus, acabaram esquecendo do mais importante, que é preparar a alma, fazer um exercício espiritual e viver em comunhão com Deus. A nossa sociedade está desta maneira, porque inverteram os valores. O caráter não tem tanto valor, o importante é a forma, o importante é a aparência. Se preocupar muito com Deus, com a religião, não tem muita importância. O importante é que a medicina consiga meios de acrescentar anos de vida para o homem. Mas veja, por mais que o homem faça uma boa dieta alimentar, por mais que ele se cuide e viva muitos anos, mas olha, 100 e poucos anos que viva, mas tem o fim. Ninguém é eterno, chega a hora da morte. Não adianta, vai viver algum tempo, mas uma hora a morte chega. E a pessoa corre de um lado para o outro porque dá tanto valor para a medicina, e quando fazem uma descoberta científica, todos se alegram e há razões para isso. Mas o mais importante é você ter a verdadeira religião. Que é isso? É você ter comunhão com Deus, um contato com Deus, e estar preparado para, quando passar desta vida, estar com Deus. Não adianta se preocupar tanto com esta vida e esquecer de Deus. Mas o povo preocupado tanto com essa beleza externa, essa geração absalônica, essa geração que está somente preocupada com a aparência,
elas acabaram trocando a eternidade por um período bem curto de tempo, que é esta vida. Não estão mais preocupados com a eternidade, com o amanhã. Não estão mais preocupados com o que vai acontecer depois da morte. Porque depois que alguém morrer, não adianta acender vela, encher de vela, não vai iluminar o caminho dele, não. Porque enquanto temos vida, nós temos que decidir entrar no caminho. Que caminho é esse? Jesus diz: eu sou o caminho. O caminho é Jesus, não tem outro caminho. E para a pessoa depois da morte continuar caminhando nesse caminho, e continuar vivendo nesse caminho, e continuar indo na direção certa, agora ela tem que tomar uma decisão. Porque depois não adianta outros tomarem decisão por ela. Não adianta acender vela, não adianta pagar penitência, não adianta mais nada. Não existe purgatório. É agora o momento da pessoa entrar pelo caminho que se chama Jesus. E ele diz: olha, eu sou o caminho. Ele é a vida, ele é a verdade. E o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Portanto, não tem outra saída. É Jesus e mais Jesus. Não adianta fazer de tudo aí pela beleza física, se esforçar tanto e por dentro estar longe de Deus. Não adianta querer trocar a eternidade por esse período tão exprimido, esse pequeno tempo que entre o nascimento e a morte do ser humano. Não adianta. O importante é aproveitar ao máximo esse período do nascimento até a morte para entrar nesse caminho, trilhar esse caminho que se chama Jesus. Não adianta fazer de tudo pela beleza física e por dentro não estar bem, porque a Deus ninguém engana. Um dia Jesus, olhando para os fariseus, e nós podemos encontrar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 25 ao 28. Eu até vou ler, para que vocês vejam que Jesus não se deixa enganar por ninguém, porque quando ele olha, ele vê o interior da pessoa. Ele disse para os fariseus lá, para aqueles que se apresentavam como religiosos da época, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A Jesus ninguém engana. Os fariseus aparentemente eram as pessoas melhores do mundo, mas Jesus olhou o interior e viu que estava errado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles que era mais importante a verdade do que a mentira. Não adianta viver uma vida de hipocrisia. O importante é se apresentar perante Deus e dizer: Senhor, eu sou pecador e preciso de um Salvador. O primeiro passo para o homem ser salvo é reconhecer que pelas suas boas obras, pelos seus bons méritos, porque faz esmola, não vai para o céu. Não. Só poderemos ir ao céu se reconhecer que nós precisamos de Jesus, e que Jesus é o caminho, e que Ele é a verdade, e nós precisamos dessa verdade. Então o mais importante é a verdade do que a mentira. Por mais que a sociedade queira colocar na mente nossa, da humanidade, do povo, por mais que pelo meio de comunicação, por todos os recursos humanos, queiram dizer para nós que agora inverter os valores, e o que é errado está certo, o que está certo está errado, não importa. O importante é que você fique com a palavra de Deus, porque a verdade é mais importante que a mentira, e a verdade se chama Jesus. Vale a pena você ler a Bíblia, meditar na Bíblia e pôr em prática a palavra de Deus. E quando Jesus estava dizendo isso, Ele estava dizendo também que a realidade é mais importante que a aparência. Não adianta ter uma bela aparência como Absalão, mas por dentro estava podre. Não adianta. Não adianta você viver de aparência se enganando, porque chega o dia do juízo, chega o dia de chegar perante Deus. Não adianta. O importante é reconhecer que precisa de um Salvador. Não adianta ter apenas uma religião, ter uma igreja. Não, isso não resolve. O importante é você ter Jesus como Salvador da tua vida. E quem tem Jesus, obedece à palavra de Deus, ama a Bíblia e procura viver entre irmãos. Não adianta. É a Bíblia que ensina isso. Muitos estão dizendo que são de Deus, que tem Deus, mas não querem mudar.
Mas uma coisa é certa: a realidade é mais importante que a aparência. Podem viverem de aparência o quanto quiserem, mas chegará o dia de prestar conta perante Deus. A aparência cai, a realidade fica. E quando Jesus estava falando aquilo para os fariseus, ele estava dizendo que a sinceridade é mais importante que a hipocrisia. E alguns dizem assim: olha, o importante é ser sincero, não importa onde esteja crendo, não importa a igreja, não importa a religião, porque o Deus é o mesmo. Não, não é bem assim. Essa sinceridade fala de reconhecer que existe um caminho, de você obedecer a palavra de Deus. Existe um único Deus, mas esse Deus não está em todas as religiões, e nem todas as religiões levam a Deus, porque religião é uma canoa furada. Religião é apenas um barco. Agora, que rumo está levando? Que direção está levando? Nem todas as religiões levam a Deus, não. Para ir a Deus, existe um manual, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E ela apresenta um único Salvador, Jesus Cristo. O único meio de chegarmos a Deus é obedecendo a palavra de Deus. Não adianta viver fazendo festa, viver se enganando durante esse período tão curto que é a vida. Viver como Absalão, porque em todo Israel não havia um homem tão celebrado, tão admirado, tão adorado como Absalão. A beleza externa dele dava inveja, mas no final vamos descobrir que ele era podre por dentro. As pessoas estão vivendo assim, estão valorizando o exterior, estão valorizando a aparência, estão valorizando o que você tem e não o que você é. Jesus é diferente. Ele não te valoriza pelo que você tem, mas é pelo que você é. Você é criatura de Deus, você é um ser humano, e Deus te ama e entregou Jesus para morrer por ti, para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Jesus nos ensina que o mais importante é a beleza interna do que a externa. O mais importante é você ter um caráter firmado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina a ser um ser humano que realmente cumpre com as suas obrigações. Porque apenas a forma, a aparência, não adianta nada. Vai chegar o dia de prestar em conta perante Deus. O mais importante é ter a ética do que a estética. Somente a aparência não vai levar a lugar nenhum. Portanto, é você ter uma ética. E como vai conseguir isso? Obedecendo os princípios da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina a ser sábio. A sabedoria vem em temer a Deus, em honrar a Deus, respeitar a Deus. Quero dizer mais, que o exercício devocional é mais importante do que o exercício físico. Às vezes as pessoas gastam muito tempo em exercício físico para cuidar do corpo, mas não gastam nenhum tempo, nem um minuto, para se conscientizar que precisam de Deus, que necessitam de Deus, que tem que adorar a Deus, que Deus é a razão da sua vida. Deus é mais importante do que o ar que você respira. Porque se alguém tem Deus e faltar o ar, vai morrer, morte física, mas vai estar para sempre com Deus na vida espiritual. Agora, se a pessoa tem o ar e não tem Deus, já está morto perante Deus, porque está separado de Deus. Imagine depois, quando a morte bater na porta, aonde será o lugar desta pessoa? Não adianta estar preso na tua religião, não adianta ficar firmado na tua religião. O importante é você estar firmado em Jesus. E quem está firmado em Jesus obedece a palavra de Deus e procura viver entre irmãos, porque um ajuda o outro, um ora pelo outro, um alimenta o outro. Jesus é o pão, e nós temos que nos alimentar deste pão que se chama Jesus. Por mais que o mundo viva na imoralidade, o mais importante ainda é a disciplina moral do que a disciplina alimentar. Com certeza é bom se cuidar, né? Não comer muito açúcar refinado, muitos óleos saturados, aquelas coisas todas, os venenos que tem nas verduras. É bom se cuidar. É bom cuidar do corpo físico. É bom tirar um tempo de descanso, não se envolver com drogas. É muito bom isso. Mas bom mesmo é se cuidar. É cuidar a alma, cuidar o espírito,
alimentar do pão que vem do céu. Porque se nós continuar com essa geração aí, que a ética não tem muito valor, que é mais importante a estética, cada vez nós vamos ser mais bonito por fora e mais feio por dentro, mais selvagem por dentro. O importante é você ser bonito por dentro. O único que pode fazer isso acontecer é Deus na tua vida. Vivemos numa sociedade que inverteram a ordem certa e perderam a chance de ser feliz. No livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai deles, chegará o dia do juízo. Chegará o dia que essa sociedade vai ter que chegar perante Deus. Mas que você, hoje, decida ser amigo de Deus e valorizar a palavra de Deus e colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, e não faça parte dessa geração bessalônica, mas faça parte dos verdadeiros adoradores, que não se comportam como hipócritas, mas que realmente são filhos de Deus e adoram a Deus na beleza da sua